Hoje eu quero chamar você para pensarmos sobre ansiedade. Creio eu que você já deva ter ouvido bastante falar sobre a ansiedade. É o que mais nós vemos, principalmente nas redes sociais. Ou quem sabe você já deva ter vivido uma crise de ansiedade, ou deva estar vivendo uma crise de ansiedade, ou seja, uma pessoa muito ansiosa a tal ponto de viver sendo medicado. Bem, mas o que seria a ansiedade? Eu quero começar a dizer para você o seguinte: a ansiedade surge como resultado de um conflito mental. A ansiedade surge como resultado de um conflito mental. As pessoas, a ansiedade, então eu posso definir aqui, dizer que a ansiedade é esse conflito mental. Você viver com tua mente em conflito. Porém, já nascemos propensos à ansiedade. Aqui é bem importante. Nós já nascemos, ansiosos. Ou seja, já nascemos com a capacidade de reagir aos perigos que poriam em risco a nossa sobrevivência. Então, eu posso entender que a ansiedade, ela é, certo, um conflito mental, mas nós também já nascemos ansiosos. Bem, então vamos lá. Como nós já nascemos ansiosos, a ansiedade, ela é benéfica quando ela me leva a ter cautela, cuidado, procurar fazer as coisas com cautela. Ela serve para isso, para nos proteger de algo que vai pôr em risco a nossa sobrevivência. Então eu passo a ter cautela, certo? Eu vou pegar lá numa tomada, trabalhar com energia, alguma coisa, eu vou lá de ligo o disjuntor, porque eu posso imaginar que eu posso tomar um choque, uma carga elétrica, e aí eu posso vir a sofrer os danos dessa carga. Então eu vou lá, então isso é benéfico. Porém, quando ela me deixa, ela rouba meu sono, quando ela atrapalha a minha vida, meu relacionamento, minha vida profissional, eu vivo sendo medicado, eu não durmo, e assim vai, e vivo esse conflito mental, então essa é uma ansiedade prejudicial, meu irmão. Essa é uma ansiedade prejudicial. Ela vai além do meu controle. Eu não consigo me controlar. Como diz o psiquiatra e escritor Augusto Cury, quando eu penso e não pensar, eu já estou pensando. Então é esse conflito na mente. Essa ansiedade, ela é prejudicial. A ansiedade, ela está sempre ligada à expectativa que o indivíduo possui. Ou seja, viver dessa expectativa. Ou seja, do que há de vir, do que vai acontecer. E sempre é atrelado a algo pior. O pior vai acontecer. Sempre imaginando que algo de ruim vai acontecer. Então eu vivo nessa expectativa, eu fico antecipando um problema, seja ele real ou seja ele imaginário. Ok? Tá? Uma vez dito isso, definindo aí a ansiedade, eu queria convidar você para entender, as 3 classificações que Freud faz da ansiedade. Ou seja, Freud classifica a ansiedade em 3 tipos: realista, neurótica e moral. Realista, neurótica e moral. A ansiedade realista, ela está ligada ao que? O que Freud quer dizer com ansiedade realista? É o medo de perigos reais do mundo externo. Como assim? Medo de perigos reais do mundo externo. Bem, alguém foi atacado por um cachorro pitbull. Viveu esse trauma, certo? Passou 2, 3 anos. Certo dia ela vai passando por uma rua e aí e ela tem uma casa com um portão muito alto, mas muito alto, aproximadamente 2 metros de altura. Existe lá uma grade de ferro, umas barras de ferro, e dentro dessa casa existe um pitbull. Ele não está latindo, mas ele está lá na grade. A mulher avista esse pitbull naquela rua. Ela precisa passar e ela não consegue passar. Ou seja, existe um pitbull lá de fato. Certo? Há um perigo real externo.
Mas não quer dizer que aquele pitbull vai conseguir atacar essa mulher, vai pular aquele muro e vai chegar até ela. Ela acredita nisso. Ou seja, existe lá o pitbull, mas isso não quer dizer que ele vai atacar ela. Isso é uma ansiedade realista e que atrapalha a vida das pessoas. Ou seja, ela não conseguirá passar naquela rua por causa daquele cachorro que não vai oferecer nenhum risco a ela, porque ele não vai conseguir nem romper aquelas grades, nem pular aquele muro. Entendeu? Então isso é que Freud chama de ansiedade realista. Uma outra ansiedade que Freud fala é a neurótica. E aqui é que eu vejo mais sofrimento da mente. E aqui cai naquele que a gente chama de conflito mental, ou é aquilo que você pensa, não pensar, e você continua pensando. Você não tem controle sobre esses pensamentos, e isso te traz inquietude, insônia, irritabilidade e tantas outras coisas, ao ponto de você ser medicado ou não conseguir dormir. E se for dormir, muitas vezes precisa de tomar medicamento. Certo? É essa ansiedade neurótica. É basicamente o medo de que os instintos escapem ao controle ou que os pensamentos, de certa forma, se realizem. É a pessoa que fica achando neuroticamente que o que ela está pensando vai acontecer, né? Vai acontecer. E esses desejos, essas vontades que existem dentro dela, ela não vai conseguir segurar a onda e vai fazer com que a coisa aconteça. É o medo inconsciente. Não se sabe qual o objetivo, mas ele está lá, inconscientemente vai levando você a esses pensamentos, a esses desejos, a essas vontades, de que você tem medo que ele venha a acontecer, que você não segure a onda. O indivíduo teme por fatos futuros em decorrência de seus pensamentos. Vai acontecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou conseguir segurar a onda. Então ele fica o tempo todo. Você imagina aí, vamos dar um exemplo, um indivíduo que não gosta do seu chefe, mas mesmo trabalhando bem, fazendo tudo com perfeição, trabalhando tranquilo, mostrando empenho, afinco no que faz, tudo mais, por não gostar do seu chefe, ele teme que o seu chefe lhe ponha para fora. Ele fica imaginando que vai ser demitido, né? Ou então teme manifestar esse seu desgosto com o chefe e ser demitido. Eu vou manifestar, ele não gosta do chefe, então ele fica pensando, eu vou manifestar esse desejo, eu entrei na sua sala, eu não vou aguentar, ele vai ver e ele vai me demitir constantemente. Isso é uma ansiedade neurótica. E por fim, a moralista, a ansiedade moralista. Essa, por vez, advém da consciência moral. Provém da consciência moral. Ela decorre do medo de ser punido, ou que, por vezes, faz sentir culpa se fizer o que está querendo fazer. Ou seja, seus desejos. Se tiver algum desejo que ela vai fazer, ela começa agora a se punir. Antes mesmo de ter feito esse desejo, de ter realizado esse desejo, ela começa a se punir. É mais ou menos assim. É o caso de um filho que se sente que decepcionou os pais por não ter optado pela profissão que os pais desejavam que ele seguisse. Então ele começa a imaginar, começa a se punir, começa a sofrer porque ele pensa que decepcionou os seus pais. Bem, são essas três tipos de ansiedade que Freud classificou. Perceba que Freud quer mostrar com esses três tipos de ansiedade que há um nervosismo excessivo em decorrência de algo que possa acontecer, causando um sofrimento psíquico presente em nossas vidas. Ou seja, o medo que o pitbull pode atacar, ou seja, ansiedade real. Medo que os instintos e pensamentos não sejam controlados e provoquem reações no mundo, como atacar o seu chefe no trabalho, ansiedade neurótica, medo de descumprir uma lei, uma regra moral
e isso causa autopunição, ou seja, uma ansiedade moral. Meu irmão, minha irmã, meu querido, que me escuta, por que devemos nos cuidar da ansiedade? Porque há casos de ansiedade que pode se transformar em depressão. É isso mesmo. Há casos de ansiedade que pode se transformar em depressão. Segundo, porque há sintomas comuns entre a ansiedade e a depressão, como, por exemplo, estresse, medo, insegurança, irritabilidade, insônia, dentre outras coisas que podemos colocar aí como alguns pontos que há em comum entre a ansiedade e a depressão. Tudo isso cansa sua mente e seu corpo. Tudo isso causa sofrimento psíquico. Eu sou o psicanalista Cleuton. Estou aqui para te ajudar. Espero ter esclarecido a você.